Segundo encontro: População em situação de rua. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso segundo encontro da campanha da Fraternidade 2026. Hoje, refletiremos o belíssimo texto bíblico do Pai Misericordioso e poderemos nos questionar quando nossas escolhas nos distanciam da graça de um Deus que nos habita. Devemos assumir as virtudes e os valores que nos proporcionam ser no mundo a casa do Deus vivo. Oração inicial. Iniciemos o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2026. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de, um dia, habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Com alegria, rezemos. Muito alegre eu te pedi o que era meu. A partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nosso assunto de hoje: população em situação de rua. A campanha da Fraternidade deste ano convida os cristãos a refletirem novamente sobre a temática tão relevante e tão desafiadora da moradia, a partir de um olhar atencioso para a população em situação de rua. Vamos abrir nossos corações e refletir sobre as situações com as quais nos deparamos através das informações oferecidas pelo texto. Os pobres, por falta de opção, se alojam nos piores lugares e mais inadequados lugares, tais como encostas, lugares alagadiços e áreas de periferia. Porém, nem assim estão tranquilos, porque os setores imobiliários e políticos acabam por se interessar pelas áreas que ocupam, empurrando essa população para lugares cada vez mais afastados. A consequência mais grave é o visível aumento da população que não tem mais teto, vivendo em situações de rua. Essa população atinge hoje o impressionante número de 327.925 pessoas nessas situações do Brasil. A maioria da população em situação de rua é composta por homens. São 82% com predomínio de pessoas negras, ou seja, 70% com idade entre 25 e 44 anos. Nos últimos 11 anos, houve um aumento de 14 vezes na população em situação de rua. Diante dessa realidade, podemos nos perguntar: quais seriam os motivos que os levam a viver em situação de rua? Podemos enumerar vários motivos, tais como desemprego, renda insuficiente, crise econômica, aumento da pobreza, conflitos familiares, violência doméstica, dependência química, problemas mentais, falta de acesso às políticas públicas de habitação, saúde e assistência social. Contrariamente ao que se pensa, não se trata de gente que não trabalha,
Pelo menos 69% da população adulta em situação de rua realiza alguma atividade para conseguir dinheiro. Existem catadores de recicláveis, vendedores de doces e outras mercadorias nos semáforos, ajudantes para cargas e descargas e assim por diante. Também são inúmeros os preconceitos sofridos por eles, chamados de vagabundos, preguiçosos, inúteis, fedorentos, indesejáveis, etc. Cantemos juntos, todos. Em nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. A palavra de Deus. Com alegria nos preparemos para ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse também: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí, esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: Seu irmão chegou, e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele um bezerro gordo. O pai lhe respondeu: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conhecendo o texto. O que o texto bíblico diz em si? Agora, vamos revisitar esse texto do Evangelho com o auxílio de algumas perguntas que nos ajudarão a recordar mais e melhor o que acabamos de ler. Todos os que desejarem podem responder a cada uma dessas perguntas. O que o filho mais novo pede ao pai, e como ele usou o que dele recebeu?
O que motivou o filho mais novo a voltar para casa? O que o pai faz assim que avista seu filho chegando a casa? O que o pai faz ao filho logo após recebê-lo? Qual é a atitude do filho mais velho diante da acolhida que seu pai deu ao seu irmão? Diante do ciúme e inveja do filho mais velho, quais palavras o pai lhe dirige? O que a palavra de Deus diz para nós? Antes de nos perguntarmos o que o texto bíblico quer nos dizer, vamos nos informar melhor sobre o sentido desse texto. O evangelho que nos foi proclamado deixa claro que os pensamentos de Deus e o seu modo de julgar as pessoas são completamente diferentes dos nossos. Nós, até hoje, nos conduzimos pela lógica da justiça retributiva. Cada um merece as consequências daquilo que fez, seja bem ou de mal. Desse modo, segundo a nossa lógica, o filho mais novo não mereceria a acolhida que ele recebeu de seu pai, após ter cometido tantos erros, e daríamos razão à reação que o filho mais velho teve. Deus age com a lógica do amor e da misericórdia, pela qual ninguém é excluído, seja por suas atitudes, comportamentos, situação social, cor da pele, nível de estudos ou qualquer outro critério. Se analisarmos bem, o filho mais novo não volta para a casa de seu pai, porque está arrependido, mas porque pura conveniência e necessidade. Porém, para Deus, todos precisam de uma casa, de um lar, de um local onde possa ser gente de verdade. Por isso, o pai, que na parábola representa Deus, acolhe tão bem o filho mais novo e lhe dá mais do que ele tinha antes de partir. Que a beleza da misericórdia de Deus nos faça ser cada vez mais fraternos e bondosos no trato com os nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que estão sem casa, sem acolhida, na miséria, como o filho mais novo. Rezemos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai. Te dou este pranto em minhas mãos. Orando. O que o texto nos leva a dizer a Deus? O Evangelho nos leva a pedir compaixão e acolhida frente às necessidades de cada irmão que se distancia da casa do Pai. Muitas vezes, não percebemos a dura e triste realidade dos nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua. Dormindo até nas escadarias e portas das nossas igrejas, peçamos perdão a Deus, neste momento, pela nossa falta de compaixão diante dessa triste realidade. Agradeçamos a Deus pelas pastorais sociais que trazem um pouco de dignidade a esses irmãos, oferecendo roupa, alimento e abrigo. Louvemos também a Deus por tantas iniciativas que várias pessoas e grupos articulam para ajudar a resolver essa situação humana precária. Supliquemos a Deus para que nos torne seres humanos cada vez melhores, vivendo os valores ensinados pelo Evangelho. Nossos corações não podem estar fechados, nossas consciências não podem estar alienadas e nossos braços não podem estar cruzados diante dessa degradante situação de tantos irmãos nossos. Compromisso. O que a palavra de Deus nos leva a fazer? O Evangelho nos inspira a não julgar, mas sim contemplar a realidade de tantos irmãos e irmãs que se distanciam de seus lares. Jesus, na parábola do Pai Misericordioso, nos desafia a dilatar as paredes de nosso coração
para acolher com compaixão esta triste realidade. A vida toda de Jesus é um forte apelo a encontrá-lo na vida de tantos irmãos e irmãs, nas várias periferias de nosso país, pois ele mesmo diz: todas as vezes que fizeste isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que os fizeste. O magistério social da Igreja nos ilumina e encoraja com princípios e fundamentos que orientam a refletir e agir diante dos problemas e desafios sociais. Na casa de José e Maria, Jesus aprendeu a espiritualidade da misericórdia, a qual está acima da lei. Aprendeu também que as leis devem estar a serviço da vida, do ser humano e de toda a criação de Deus. Em nossas cidades ou comunidades, encontramos pessoas que vivem em situação de rua? Em caso afirmativo, alguém sabe se é realizado algum serviço de apoio a essas pessoas? Nós, deste grupo, poderíamos realizar alguma ação em favor dessas pessoas em condição de rua? Qual ação ou quais ações? Rezemos o hino da campanha da Fraternidade, 1993. Ó Senhor, chegando vamos com alegre coração, mas irmãos estão ausentes a sofrer sem lar, nem pão, desejamos confiantes expressar o seu clamor. Nosso Deus, escuta a prece do teu povo sofredor. Onde moras? É o grito que a nós todos desafia. Vem e vê, Senhor, a luta para ter o pão e moradia. Oração final. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria possa sempre interceder por nós em nossa missão. Todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Tem olhar como um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em
Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilhar brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos.